Boas-vindas, caravaners, tudo bom com vocês? Estamos aqui, eu e Vitória, mais um dia para a gente falar sobre um assunto extremamente importante para vocês, um assunto extremamente atual e um assunto que não é fácil de falar. Igualdade de gênero. Não podemos prometer que a conversa de hoje não vai tocar em pontos desconfortáveis, mas é importante que a gente fale sobre isso, é importante que a gente reflita sobre isso, porque é um tema importante dentro da doutrina espírita e é um tema muito importante nos dias de hoje. E antes da gente começar, estamos nós aqui novamente, Vitória maravilhosa e eu, para falar para você sobre esse assunto. Meu nome é Raoni, para quem não me conhece, sou comunicador espírita, faço parte do perfil do Espiritismo Arretado. É engraçado falar faço parte porque eu sou o único componente do Espiritismo Arretado, mas tudo bem. Eu sou a Vitória, tô aqui pela segunda vez, tô aqui acompanhando o Raino de novo, sou atriz e é isso. Vamos lá fazer o estudo. Então, galera, falar sobre desigualdade de gênero é uma coisa complicada, é uma coisa importante que a gente fale mesmo assim. E nesse momento eu acho importante que a gente entre nessa sintonia, né, com a espiritualidade, porque conversar sobre esse assunto é muito importante, mas conversar sobre esse assunto também é preciso que a gente esteja em sintonia. Então, quem estiver em casa agora, sinta-se em sintonia com a espiritualidade para a gente começar mais esse estudo, para a gente começar a conversar sobre espiritualidade, conversar sobre espiritismo e conversar sobre desigualdade de gênero, que é algo que existe hoje em dia e que, dentro das bases doutrinárias, a gente entende que não deveria existir. Por isso que a gente está aqui conversando com vocês sobre isso. É importante a gente também, né, falar o que que é desigualdade para a gente explicar para as pessoas o que é, né? Muitas pessoas elas confundem muitas coisas sobre os termos atuais, mas falando para vocês o que que é desigualdade é para ter mulheres e homens, né? Falando assim, ter direitos iguais, sabe? Ganhar o mesmo salário, questão de votação. E hoje, pessoal, a gente vai passear por essa história da desigualdade, né? Ver como ela ainda faz uma aparição extremamente indesejada na nossa história e no nosso dia a dia, né? A gente vai questionar esses papéis, questionar essas questões de gênero que a gente vive hoje em dia. E vamos também desmistificar essas expectativas tóxicas que cercam esses padrões de gênero que a gente vive. E também ver um pouco a opinião de Kardec sobre isso também. Porque Kardec, como bom pesquisador, como bom filósofo, como bom estudioso da sua época, do século XIX, falou sobre esse assunto. Lá em 1800 já estava falando sobre isso e as pessoas não ouviram. Então vamos para essa definição, uma definição aqui moderna, gerada por IA, sobre o que é igualdade de gênero. Quando a gente pergunta para o GPT, quando a gente pede para o GPT, que é um aglomerado de conhecimentos humanos, produzir uma definição de igualdade de gênero, ele traz isso aqui para a gente. Igualdade de gênero que reconhece homens e mulheres, né, apesar das suas diferenças biológicas, tem os mesmos direitos e deveres perante a sociedade, mas também reconhece a equiparação desses direitos através da equidade social. Também sobre esses preconceitos, né, que a gente precisa superar dentro da nossa sociedade. Mas, voltando lá para Kardec e vendo o que Kardec falou sobre isso, né? Porque a gente está fazendo uma conversa aqui sobre espiritismo também, sobre uma visão espírita em cima disso. Lá na pergunta 817 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Antes da gente ler a resposta, é importante a gente contextualizar, sempre contextualizar, o contexto histórico que estava envolvido nessa pergunta. Na época do século XIX, a gente está lembrando também que estávamos na primeira onda do feminismo, estávamos no primeiro começo, no primeiro grande boom da época do iluminismo e da luta pelos direitos das mulheres. As mulheres não eram vistas como sendo iguais aos homens, não eram vistas como sendo equiparáveis ou como tendo direitos iguais, como tendo direito aos mesmos direitos, né? A gente pode falar assim. Porque a gente está em outros tempos, né? Se a gente falar, porque na época de Kardec ele estava sendo preconceituoso, não, é uma época diferente, sociedade diferente, pensamentos diferentes. Exatamente. E mesmo com as limitações da época, Kardec traz uma visão bastante progressista. Os espíritos também trazem essa visão, né? É importante que a gente também lembre isso. Os espíritos que responderam a Kardec também eram seres humanos que estavam envolvidos naquele contexto. E aí os espíritos trazem para a resposta da 817. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir?
Um tapa sem mão na cara da estrutura patriarcal do século XIX, essa resposta. E na pergunta 201, ele perguntou: em uma nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? E eles responderam: decreto que são os mesmos, o espírito que os anima os homens e as mulheres. Isso, no contexto histórico da época, é revolucionário, porque mostra, os espíritos trazem essa visão de que nós somos espíritos. O espírito não tem sexo. Lá na pergunta 202, se não me engano, é 200 do Livro Uhum. dos Espíritos também aborda isso. Nós animamos os corpos que estão disponíveis no momento e os corpos que vão servir para o nosso aprendizado. E isso independe do gênero deles, independe da configuração de sexo biológico Sim. deles. E também uma coisa que as pessoas confundem com a sexualidade desse espírito. Não, também não tem nada a ver com a sexualidade do espírito, sabe? Ai, porque desencarnei, agora eu vou encarnar como um homem e eu vou ser hétero, namorando uma mulher. Não, não tem nada a ver com isso. E lá no 818 ele traz outra pedrada, de onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões. Quando ele usa inferioridade moral, ele está se referindo à situação em que as mulheres são colocadas em outras regiões. Na época e até hoje, na verdade, determinadas culturas colocavam a mulher em uma situação de opressão muito mais intensa do Uhum. que a que era exercida na época da França em 1800. E aí os espíritos trazem essa resposta do predomínio injusto e cruel sobre ela que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso de força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Essas reflexões são você nota o quão. Infelizmente, a gente ainda nota o quão atuais são essas reflexões. Apesar desse tipo de texto ter sido trazido em 1800 e pouco, 1860 e pouco, hoje, em 2024, a gente ainda talvez precisasse falar essas respostas para algumas pessoas e para algumas situações. Tá muito atual isso aí. Tá atual demais, né? Não deveria estar tão atual assim. Na questão 819, eu vou ficar assim, gente, porque, né, a pessoa tem astigmatismo e perdeu o óculos na faculdade, mas enfim. Tá, na questão 819, ele perguntou: com que fim mais fraca fisicamente do que o homem e a mulher? E eles responderam, os espíritos: para lhe determinar funções especiais ao homem, por ser mais forte que os trabalhos rudes, à mulher os trabalhos mais leves. Ambos devem se ajudar mutuamente e suportar provas de uma vida cheia de amargor. Então, eu tenho uma visão assim um pouquinho diferente. Eu acho que homens e mulheres podem submeter coisas independente da força ou não, sabe? Porque hoje em dia, graças a Deus, algumas mulheres podem trabalhar em trabalhos que foram feitos para homem, entre aspas, em obras, consertando coisas, então acho que não tem muito a ver com a força. E homens também podem ser delicados, isso também tá ligado à masculinidade fraca, frágil, que a gente vai poder falar daqui um pouco mais tarde, né? Que a gente vive nesse mundo machista e a gente acaba falando que mulheres são mais frágeis e homens não podem ser mais frágeis também. Está muito interligado com isso também. Com certeza. E aí é onde a gente traz esse contraponto aqui de os espíritos e Kardec, Kardecinho pequenininho que está até falando, eu e os espíritos não estamos isentos da influência do contexto histórico do nosso tempo. Naquela época, até hoje esse pensamento se predomina, mas naquela época existia uma distinção muito binária entre os gêneros e não somente nas características físicas, na definição de características físicas do que constituía uma mulher e constituía um homem, como também nos conceitos de funções que esses gêneros tinham. Então a mulher era entendida como sendo relegada a trabalhos mais delicados, mais sutis, mais emotivos. O homem não existia esse espaço para o trabalho da emoção masculina. Então tudo isso está dentro desses contextos também. E é importante que a gente fale sobre isso. Né? Na pergunta 820 aqui, ele reforça, né, essa questão da fraqueza física da mulher, que não coloca naturalmente a dependência do homem. Mesmo dentro do contexto histórico em que eles se encontravam inseridos, os espíritos trazem uma resposta que busca um certo ideal de igualdade e de companheirismo, na verdade, e de ajuda mútua entre as pessoas. A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Então, mesmo nesse contexto ainda de que eles separam os gêneros, separam os sexos entre duas categorias com características específicas, eles frisam que a
entre muitas aspas, força maior de um sobre o outro, não significa que ele deva ter o direito ou a possibilidade de escravizar e de subjugar o outro gênero. São ideais muito fortes para aquela época, inclusive. A gente vai ver umas coisas aqui para frente que a gente vê que esses ideais ainda, mesmo que hoje em dia já passados por nós, já mais avançados, a gente já tem um entendimento mais avançado disso, esses ideais na época foram revolucionários. E trazendo justamente essa contextualização, é importante que a gente continue ela, né? O século XIX foi um turbilhão. A gente falou um pouco mais cedo ali. O feminismo estava começando. Em meados do século XIX acontecia o que a gente chama da primeira onda, né? A primeira onda do feminismo, do movimento feminista. Bastante relação com o iluminismo. O iluminismo foi o movimento que deu o pontapé para um dos pontapés para a construção do espiritismo. A ideia dos ideais positivistas, a ideia dessa visão do século das luzes, do século da razão, foi uma das coisas que deu esse pontapé para a construção do espiritismo também. E o começo do feminismo estava muito atrelado a isso também. E ali a gente pensa que tudo isso está ali, naquela panela de pressão da França, da região da Europa, das regiões mais do norte, né, que estavam fervilhando com relação a isso. E conversando muito entre si, obviamente, né? Mas a gente também tinha uma falta de conceitos, né? A gente tem que perceber que existem diversas limitações nos textos que Kardec trouxe. Porque alguns conceitos que a gente hoje entende como sendo básicos estavam longe de ser desconstruídos ou de ser estruturados naquela época. Era preciso falar até que a mulher tinha alma. No século XIX, a sociedade era marcada pela desigualdade de gênero, com as mulheres vistas como inferiores e limitadas a funções domésticas. Cara, até hoje algumas pessoas pensam que mulheres foram feitas para trabalhar em casa. As leis refletiam essa inferioridade, mantendo-a sob a tutela masculina. No entanto, o Iluminismo e a Revolução Francesa trouxeram ideias de igualdade que, somando os avanços de algumas mulheres na ciência, começaram a questionar essa visão. Nesse contexto, Kardec, no seu texto As Mulheres Têm Alma, defende a igualdade entre homens e mulheres, afirmando que almas não têm sexo, desafiando a visão materialista da época. Até 1960, por aí, algumas mulheres eram donas de casa, entre aspas, né? Porque alguns homens, né, o patriarcado, viam que mulheres eram feitas para ter filhos e cuidar de seus maridos e trabalhar em casa. E é uma visão muito perturbada do que é essa mulher. Com certeza. E eu falei pra vocês que a gente ia trazer uma coisa impactante. Isso aqui, minha gente, eu fui atrás de pesquisar as fontes pra essa imagem, porque eu já vi essa imagem circulando uma vez na internet e eu achei tão absurdo que eu disse assim, mas não é possível. Não é possível que isso existia naquela época. E sim, o Estatuto da Mulher, só em 1962 esse estatuto permitiu que as mulheres não precisassem da autorização do marido para trabalhar, para viajar, para comprar imóveis, para ter uma vida. O texto que tem nessa imagem aqui. Não tem nem 100 anos, gente, para vocês terem noção. E isso continua atual. É claro que eu não vou dar o nome aos bois, mas eu conheço um casal, né? Que o marido não deixa a esposa dele trabalhar de jeito nenhum. E eu acho isso absurdo. A mulher, ela tem o direito de ganhar dinheiro independente do marido, sabe? Independente do que ele pensa que ele quer que ela trabalhe, sabe? As pessoas não entendem, infelizmente. As pessoas acham que é mimimi, que não tem que ser falado, mas a gente tem que falar sim, porque as coisas precisam ser ouvidas, né? Pois é, e a gente identifica muito isso. É muito triste a gente identificar esse tipo de coisa hoje em dia, sabe? Tanto do ponto de vista do comportamento de determinadas pessoas, quanto do ponto de vista cultural também. A gente vê que a cultura ainda carrega muitos traços machistas, muitos traços misóginos, muitos traços de opressão, sabe? Que atravessam muitas pessoas. Não somente as mulheres, mas também pessoas de diversos gêneros e diversas condições que acabam se vendo em situações assim, onde existe a opressão e essas pessoas precisam resistir à opressão e sofrem a opressão diariamente. E continuando com a visão presente na doutrina espírita sobre essas questões, a gente anda um pouco mais no tempo, sai um pouco de Kardec e entra aqui nas obras de Chico Xavier. Chico Xavier foi um grande expoente da doutrina espírita, cujas obras são utilizadas como referência para muitos estudos. E essa visão de gêneros isolados
ela também está presente nessas diversas obras espíritas, não tanto nas de Chico quanto de outros médiuns também. Mas é também aqui importante que a gente crie essa contextualização, né? Na obra Missionários da Luz, em Nosso Lar também, em outras obras, Chico Xavier traz essa visão de um plano espiritual. Inclusive, as obras que são, se não me engano, são 13 obras, que são classificadas como a coleção A Vida no Plano Espiritual. Não, Solar, Missionários da Luz, E a Vida Continua, Mensageiros, Libertação, entre outros. São vários livros onde existem relatos do espírito André Luiz, relatos de Emmanuel, relatos de outros espíritos, que ele vai construindo essa história, vai construindo essa visão desses espíritos do plano espiritual. E lá, as figuras masculinas e femininas, por vezes, são retratadas como tendo papéis muito bem definidos, sabe? Em algumas obras a gente vê seções de cidades espirituais onde os espíritos trabalhadores lá trabalham com um trabalho mais delicado e tal, e o espírito André Luiz relata isso como se tivessem sido espíritos mais femininos, sabe? Essa visão fala muito mais sobre a visão de Chico também do que sobre necessariamente uma realidade no plano espiritual. É importante que a gente contextualize a capacidade, as limitações da capacidade mediúnica. Aqui eu deixo uma referência de um livro que eu acho importantíssimo que todo espírita, toda pessoa que estuda espiritismo e que estuda obras mediúnicas leia, que é o Processo Mediúnico, as possibilidades e limitações da comunicação mediúnica, se não me engano. Mas o título principal é O Processo Mediúnico, do escritor Elias Moraes. Ele é um pesquisador espírita que faz uma análise, assim, ele faz uma análise e um tratamento impressionante do processo mediúnico. Ainda estou lendo o livro, mas me impressiona sempre que eu começo a estudar ele. E ele traz muito essas capacidades e as limitações desse processo. O que a gente entende como sendo uma mensagem mediúnica, ela está muito atravessada pelo animismo, pela influência da psique do próprio médium e do que aquele médium tem dentro do seu próprio subconsciente. Chico Xavier foi um médium com uma qualidade de comunicação excepcional, mas não estava livre das influências do animismo. Então, quando a gente lê a obra de Chico e a gente vê essa questão dos papéis de gênero, a gente vê essa questão complexa sobre a visão do plano espiritual, a gente tem que ter isso em mente também. Mas mesmo na obra de Chico, a gente também vê a visão importante de como a equidade dos gêneros, que não faz nem tanto sentido falar de gênero quando a gente fala de espírito, né? Mas enfim, a equidade desses polos que Chico traz, de como não necessariamente significa que um polo é menor que o outro, ele usa muito esse termo, né, dos polos, né, polo masculino e feminino, como não necessariamente significa que um é pior que o outro, ou que um que não pode fazer o que o outro faz. Inclusive, antes de a gente continuar falando sobre igualdade, e a gente continuando na nossa contextualização aqui, é importante que a gente fale sobre gênero também. Sobre como essa visão binária do século XIX, começo do século XX, a gente está falando do século XIX, Kardec, começo do século XX, Chico Xavier. Como essa visão binária ela estava impregnada nas obras. Hoje, através dos entendimentos da ciência social, dos entendimentos da biologia, a gente tem uma visão muito mais detalhada sobre o que significa gênero, o que significa sexo biológico, o que significa identidade de gênero, expressão de gênero. Hoje a gente tem termos que não sonhavam em existir na época de Uhum. Kardec, nem na época de Chico Xavier. A gente vai explicar aqui o que seria o sexo biológico, né? Segundo a ciência, o que significa gênero, que está muito falado atualmente, né? Aqui a gente trouxe um desenhozinho para explicar para vocês. Porque na ciência, ela diz que o macho seria o X e o Y. Lembra daquela aula de biologia que você dormia na escola? Então, a gente está ensinando aqui de novo. E a fêmea seria o XXX. Agora, o que seria o gênero na atualidade? Eu, Maria Vitória, sou uma mulher, nasci como mulher e eu me considero como mulher. Então, eu sou cis. Raoni nasceu homem, se identifica como homem, então ele é um homem cis. Ai, Vitória, o que é a diferença de um cis para uma pessoa trans? Digamos que uma pessoa nasceu com um sexo biológico, entre aspas, de uma mulher, mas essa pessoa ela não se identifica como uma mulher, se identifica como um homem. Então ela passa por uma transição, digamos assim, não necessariamente precisa de cirurgia, para se identificar como ela sempre se identificou como um homem. E aí essa pessoa seria um homem trans. Deu para entender? Eu expliquei de uma forma mais, eh,
bem jogada, assim, caótica minha, porque é uma coisa um pouquinho difícil mesmo, mas que o cis é uma pessoa que se identifica do sexo que nasceu, e uma pessoa trans se identifica de um sexo oposto, entre aspas. E quando a gente fala sobre essa identidade de gênero e sobre esse sexo biológico, a gente ainda abre espaço para mais coisas que foram descobertas, foram identificadas, sempre existiam, mas foram identificadas recentemente, como por exemplo as condições de intersexo. O intersexo, a condição de intersexo, ela é extremamente diversa, muito diferente do que se entendia como quando a gente só tá falando de sexo biológico, até porque a gente colocou aqui justamente essa bolinha separada aqui. O que na época de Kardec era entendido como gênero era o sexo biológico, as condições de as características físicas que definiam um gênero ou outro. E aí mesmo dentro dessa biologia que Vitória estava falando, do macho XY e da fêmea XX, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que tem cromossomos, tem um cariótipo XY, mas é uma pessoa com características femininas. Uma pessoa intersexo com características femininas. XX com características masculinas. X0, XXX, XXY. E tem um monte mais. Eu não coloquei aqui para o diagrama não ficar grande. Mas são diversas configurações genéticas só no sexo biológico que já definem uma diversidade muito maior do que esses polos binários que a gente era acostumado a ver até o século XIX, até o começo do século XX. E dentro de gênero é que o negócio expande. A diversidade se apresenta, a diversidade do espírito se apresenta através dessa identidade de gênero. Eu sei que não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu acompanho o Big Brother há bastante tempo e não acho que não foi na edição da 2022, teve a Linda da Quebrada, que é uma mulher trans e maravilhosa. E mesmo ela sempre falando, sou uma mulher, as pessoas erravam o pronome dessa pessoa, sabe? Ela tem um ela aqui na testa dela. E as pessoas mesmo assim confundem. Ai, mas fulano de tal parece uma mulher, então eu vou chamar ela de ela. Não, se você tem que respeitar o pronome da pessoa, respeitar o gênero da pessoa, sabe? Não é que você acha, é o que ela é e você tem que respeitar isso. Exatamente. E onde é que fica essa visão tão binária, tão limitada, tão limitante que é a visão binária heteronormativa, né? Nessa diversidade tão grande assim. E isso se expressa também na visão que a gente tem do Espiritismo. Como a gente viu na questão 202, lá na questão 202 do Livro dos Espíritos, o espírito não tem sexo, gente. O corpo que a gente reencarna é o corpo que dá vazão aos nossos aprendizados, que dá vazão às nossas condições de reencarnação, que permite que a gente viva experiências. Isso é importante que a gente fale, porque isso por si só deveria derrubar muitas desigualdades de gênero, sabe? Muitas questões de preconceito e muitas questões de discriminação de gênero. Quando a gente está aqui gravando esse vídeo, a experiência que eu estou tendo gravando esse vídeo é diferente da experiência que Vitória está tendo, porque a condição de corpo da gente é diferente, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente experiencia o mundo. Quando a gente fala sobre a vivência, por exemplo, a minha vivência, que é a vivência de um homem cis gay, vai ter coisas que eu passei na minha vida, que eu vou passar ainda na minha vida, vai ter formas que eu vou enxergar o mundo e que eu vou experienciar o mundo que eu não teria se eu reencarnasse no corpo de uma mulher cis. Quando a gente fala de pessoas trans, a gente ainda aumenta mais ainda toda a questão da vivência trans, tanto a questão social, que é uma questão infelizmente muito tensa, porque a pessoa trans ela é agredida e oprimida desde que ela nasce. Por boa parte da sua vida, sabe? Então, é uma experiência, tanto isso quanto a própria vivência corporal, a vivência de estar num corpo, de ter a questão da disforia que algumas pessoas têm. Então, isso molda a experiência da gente. Quando a gente fala sobre igualdade de gênero, a gente não está falando necessariamente sobre todo mundo viver da mesma forma, porque a gente entende que as pessoas têm vivências diferentes em seus corpos. Então, eu também acho também importante falar sobre a questão racial, sabe? Dentro do feminismo ainda tem algumas lacunas dividindo entre mulheres brancas, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres pretas, porque uma vivência de uma mulher branca na classe média, por mais que ela também sofra muito machismo, não é o mesmo machismo que uma mulher, que a Linda Quebrada recebe, ou que uma mulher preta recebe, sabe? São sofrimentos diferentes, vivências diferentes. Então é muito importante falar sobre essas questões de corpos e também da sexualidade das pessoas também, porque uma mulher também branca, cis, hétera, ela também não vai sofrer tanto preconceito quanto uma mulher branca, cis, lésbica, sabe? São questões de sofrimentos diferentes. E não dá para separar. Né? É Uhum. um pacote de experiência, não dá para separar. Sim. Por isso que mais para frente. A gente tem um negócio, Vitória, que a gente dá muito spoiler, né? Quando a gente faz
Um spoiler pro final, né? Por isso que a gente não fala tanto de igualdade, a gente fala de equidade. Porque a gente tem que levar em consideração, quando a gente fala dessa questão de equidade social, todo o contexto que envolve a pessoa e todo o contexto que envolve aquela expressão de gênero e aquela identidade de gênero. E quando a gente fala que não se fala sobre gênero, não se fala sobre identidade de gênero, não se fala sobre esses assuntos no espiritismo, a gente está muito enganado. Eu tenho uma referência aqui para vocês, de onde eu tirei parte desses entendimentos. É um escritor daqui de Recife que é assim. É um cara excepcional, é um cara que tem um trabalho impressionante, que é o Alexandre Júnior. E ele vem trazendo esses questionamentos sobre a ótica espírita, fazendo paralelos, fazendo análise, fazendo entendimentos sobre a ótica espírita dessas questões de gênero, de sexualidade, de educação. São obras impressionantes, assim, esses dois livros que eu tenho para indicar para vocês, que são assim, esse espiritismo, educação, gênero e sexualidade foi uma coisa que abriu muito minhas visões. Mesmo sendo um homem gay que está dentro da comunidade LGBT, que vivenciou muitas coisas que ele fala nesse livro dentro do movimento espírita, ainda me abriu as visões. Então são livros que eu recomendo muito para vocês. E o segundo, que é Por uma Teoria Espírita sobre Gênero e Sexualidades. Esse livro não traz respostas, mas ele traz um questionamento que eu acho muito importante, muito pertinente para a gente no meio espírita que a gente vive hoje em dia e no papel do espiritismo. Essas obras são muito importantes porque são obras, você percebe que são obras espíritas de estudo, coisas que tentam resgatar a natureza que Kardec trouxe para a doutrina espírita, que é a natureza de filosofia, de ciência, de construção de ciência, de correr atrás da gente ter ficado para trás. Quando a gente não fala sobre igualdade de gênero, quando a gente não fala sobre questões de gênero dentro do centro espírita, a gente está ficando para trás das questões sociais, das questões das ciências sociais. Então é muito importante que a gente resgate essa conversa. Isso pode até afastar os jovens, sabe? Isso pode ser para qualquer doutrina. Católico, espírita, candomblé, tudo. Porque é importante você levar as pautas atuais para você também criar uma comunidade de jovens para poder ser pautado em palestras, porque é importante falar as coisas. Mas agora vamos entender um pouco, agora que a gente já falou sobre gênero, a gente já falou sobre a situação, o que o espiritismo traz sobre gênero, o que o espiritismo pode trazer sobre gênero, o que o espiritismo moderno está trazendo sobre gênero. Vamos entender um pouco de onde vem esse panorama da desigualdade, né, Vitória? De onde é que a gente, como é que veio isso, né? Qual é a história desse negócio? Aos olhos de Deus, somos iguais, mas a gente colocou umas questõezinhas aqui. A sobrecarga de funções para as mulheres, pressão social causando prejuízo à saúde mental, cultura da dominância e do abuso, padrões estéticos predatórios, normalização de comportamentos tóxicos, invisibilidade de identidades de gênero. Quantas dessas desigualdades são alimentadas pela crença de que gêneros têm um papel definido e que é difundida nos meios espirituais? Eu vou até falar sobre o meu livro favorito, né, que é O Pequeno Príncipe, que tem a ver sobre isso. Tem uma parte que ele está conversando com uma pessoazinha no planetinha, aí ele fala assim, para Rosa, na verdade, que somos iguais, mas somos diferentes. Então vamos levar isso também para o espiritismo e para a sociedade? Por mais que somos, eu detesto esse termo, mas eu vou usar, entre aspas, pelo amor de Deus, somos a raça humana, como eu falei, tem diferenças, como questões sociais, questões raciais, questões de sexualidade de gênero, então, né, sobrevivências diferentes, como o Raoni deu spoiler também, né, demos. E essas culturas esses pontos que a gente pontuou aqui, né, que a gente trouxe aqui, eles trazem uma significância muito grande para essa questão da desigualdade de gênero, né? Para a questão de como os gêneros eram vistos, como a figura da mulher, a figura da pessoa feminina é vista ao longo da história e como esses padrões não foram construídos de ontem. A gente vê hoje, por exemplo, na mídia, uma objetificação, uma construção da figura feminina como sendo um objeto. Eu estou dando spoiler do próximo slide, na verdade, que eu acabei de lembrar disso agora, mas voltando. Mas isso é construído de uma maneira muito predatória, sabe? Tem um filme muito bom chamado A Substância, que é um Caraca, nossa, esse filme é maravilhoso. Raoni, eu pensei na mesma coisa. que é um Que filme fala sobre isso. impactante. É um filme impactante, é um filme que eu recomendo para quem quiser refletir sobre esse assunto. Não vou dar muito spoiler, mas é um filme que ele aborda exatamente isso, a objetificação do corpo feminino, a objetificação, o etarismo dentro do corpo Etarismo. feminino, que é muito mais intenso do que no corpo masculino. Então, eu saí do cinema, meme do Scorsese, assim, absoluto cinema. Tem que ter estômago.
para ter assistido esse filme. Porque tem algumas cenas pesadas, mas quem gostar desse ramo sobre esses temas e gostar do ramo de terror, você assista para você refletir. E como vocês enxergarem como um homem branco, né, enxerga uma mulher, sabe? Porque essa questão do etarismo está muito forte e como uma mulher mais velha se vê perante mulheres mais novas também. Esse filme é maravilhoso. Assistam. E Muito quem forte. tiver estômago, pelo amor de Deus. Que a pessoa vai lá assistir e vai vomitar no. Enfim. A gente trouxe aqui também outro desenhozinho para explicar a mulher como alvo da desigualdade, né? Aí tá no meio mulheres e o que essa mulher, né, atualmente, né? As mulheres, elas são violentadas domesticamente, têm níveis de ansiedade maiores, sobrecarga de apoios de terceiros, exploração sexual, infelizmente, condições desiguais no mercado de trabalho, objetificação e instabilidade dos esforços domésticos. Como a gente falou, eu vou falar sobre um tema um pouquinho pesado, né? Ano passado, uns 2 anos atrás, eu vi um vídeo infelizmente, de um cara falando que homens morrem mais do que mulheres, né? Só que ele não entendeu muito o que significa o feminicídio. Homens morrem mais do que mulheres, só que no sentido de doenças, de assalto, de outras questões, mas homens não morrem por ser homens, mulheres morrem por ser mulheres. Então, o que ele não entendeu? Quando uma mulher está num relacionamento abusivo e o cara que ela namora é muito ciumento, ele mata ela porque ele sentiu um ciúme exorbitante e tóxico e matou ela por ser mulher. Mas isso não acontece ao contrário, sabe? É muito, muito importante explicar o que seria o feminicídio, a violência doméstica também, né? Porque eu, como mulher, uma coisa que sempre me deixou chateada desde criança é como o comercial de cerveja enxerga uma mulher. Vocês já perceberam? Que todo comercial de cerveja sempre tem aquela mulher bonitona de biquíni, bebendo cerveja, e os caras tudo vestido, mas a mulher tem que estar praticamente nua, né? Porque isso vai vender mais. O que a publicidade faz, né? Dando spoiler. Eu estudei cinema, mas, enfim. Quanto mais objetificação de uma mulher em um comercial, vai vender mais o seu produto. E é isso que a sociedade enxerga uma mulher, que é um objeto para sexo, infelizmente. E na base disso tudo, a gente também enxerga essa construção machista, essa construção patriarcal. E é uma coisa que a gente vem vendo acontecendo há séculos. Em diversas estruturas sociais, em diversas estruturas culturais, a gente vem vendo a exploração da mulher, a desigualdade dos gêneros. Por exemplo, tem uma interpretação sobre o conceito das bruxas que eu acho excepcional. É uma interpretação social e antropológica que eu achei interessantíssima. Mulheres que eram consideradas bruxas, em determinados contextos, elas eram mulheres independentes. Eram mulheres que não se deixavam ser dominadas pela estrutura patriarcal e fugiam dos seus vilarejos para viver em uma situação de liberdade. Na época, naquela região ali, nas regiões onde as bruxas. A gente teve várias caças às bruxas, né, na época. Eu gosto um pouco dessa questão de história. Mas principalmente nas regiões ali da Europa, a mulher ela vivia para servir ao seu esposo, à sua família. Então, ela não tinha domínio sobre nada no seu corpo. Então, a mulher, ela existia para procriar, entre outras coisas, para procriar. As mulheres que escapavam dessa dominância e que viviam e que passavam a viver sob sua própria capacidade, elas utilizavam muitos conceitos de ervas, passavam a se virar sozinhas, passavam a caçar, passavam a guiar seu relógio biológico pelo ciclo da lua. Sabe? Que é uma coisa que, inclusive, mulheres fazem até hoje, se eu não me engano, né? Os aplicativozinhos, eles têm uma certa sincronização com essa coisa. E tudo isso era demonizado através da figura da bruxa, que faz poções porque ela sabe usar ervas. Porque ela precisava aprender a usar ervas, porque ela não tinha medicina, não tinha o acesso à medicina do vilarejo. Que faz sacrifícios de animais porque ela caçava para poder comer, que cultua os deuses da lua porque ela sabia as fases da lua, porque ela estava em sincronia com isso, com a questão da biologia dela. Então, quando você tira esse véu de demonização, você percebe que esse tipo
de discurso vem sendo construído contra as mulheres há séculos, sabe? E não é uma coisa tão fácil de quebrar, mas é uma coisa que precisa ser derrubada. Sim, uma coisa que você falou, né, que eu queria também comentar, sobre a questão da menstruação. Eu vou falar uma polêmica aqui, né? Homens trans menstruam, É isso. tá? Ai, mas homens trans menstruam. E mulheres trans não menstruam, e tá tudo bem, sabe? Não, o útero não define quem que é uma mulher e o que é não uma mulher, entendeu? E uma coisa que eu acho que deveria ter atualmente é tirar aqueles negocinho do símbolo do feminino nos pacotes de absorvente, né? Até porque sou uma mulher e eu uso. E também absorvente de graça, né? Porque tem muitas mulheres pobres e muitos homens pobres que não têm dinheiro para comprar esses absorventes. E uma coisa que eu também gostaria de falar é que as pessoas também têm uma visão muito perturbada do que é feminismo, né? Alguns homens, né? Acho que algumas mulheres também, né? Infelizmente, acho que feminista é aquela mulher que deixa o cabelo crescer no sovaco, nas pernas, que é uma mulher que gosta de andar com o peito de fora, não tem nada a ver com isso, sabe? É claro que às vezes tem um extremismo que causa alguns comentários, né, negativos, mas isso não é o feminismo em si. O que é o feminismo luta? Direitos iguais, apenas isso. Essa questão de como esses preconceitos e esses conceitos opressores se enraizam na sociedade da gente, também leva a gente à reflexão de que esse machismo, essa construção de desigualdade, não faz bem a ninguém. Até mesmo os homens, considerando a estrutura do machismo e patriarcado, eles estariam sendo colocados numa posição de privilégio absoluto. Mas até mesmo os homens sofrem com essa estrutura, porque é uma estrutura dominante, que é uma estrutura que cria estereótipos, sabe? Essa invisibilização da emoção masculina. Hoje a gente consegue ver, do auge dos meus 34 anos, né? Eu percebo que o quanto o afeto masculino vem sendo normalizado e vem sendo encorajado e vem sendo abertamente visto. Na época que eu era adolescente, na época que eu era criança e adolescente, esse afeto masculino, essa emoção masculina era extremamente reprimido. Não E era uma você, como coisa. um homem gay, amigo, as pessoas acham que se o homem for mais sensível, automaticamente ele é gay. Nossa E isso senhora. pesa mais pra você, né? Porque você é da bandeira LGBTQIA+, né? E aí essa visibilidade do homem também se altera, porque às vezes um homem é mais sensível e não tem nada a ver com a sexualidade dele. Aí, tem homens que cuidam da pele, o que que tem, gente? Não tem nada a ver com a sexualidade dele. A repressão do autocuidado, né? Gente, Uhum. é, você essa repressão do autocuidado, inclusive, ela reflete tão negativamente que a gente tem estatísticas que mostram que os homens não cuidam da sua própria saúde, sabe? Hoje em dia está melhorando, graças a Deus, mas você nota o quanto essa estrutura vem corroendo o nosso comportamento, sabe? Tipo, a invalidação de pessoas transmasculinas, você falou a questão dos homens que menstruam. É uma estrutura muito mais complexa para a gente construir essas caixinhas e excluir essas caixinhas que são excludentes, né? E que colocam a gente nesses comportamentos que são irrealistas, que são tóxicos. Eu passei muito por isso quando eu era adolescente, né? Criança e adolescente, por essa demonização do feminino que a gente colocou até como um outro ponto aqui. Eu sempre fui uma pessoa afeminada, sempre, assim. O pessoal brinca dizendo assim que onde tiver glitter vou estar eu, assim. Eu passei e deixei o glitter. Então, eu demorei muito para estar em paz com esse lado meu, porque foi muito reprimido isso. Tudo, pela sociedade, pela construção, por tudo. Então, a chacota era sempre o LGBT, que é um homem, o LGBT gay, né, o homem gay, que é um homem com traços femininos. Então é importante a gente falar isso também. O quanto o machismo atravessa isso, sabe? Atravessa essa visão demonizadora do feminino na sociedade da gente. Até mesmo os homens que têm comportamentos femininos, que não precisam ser gays, inclusive. A gente tem homens que são heterossexuais e têm comportamentos que a gente classifica como sendo femininos e que há décadas atrás seriam reprimidos, seriam fale direito, faça direito, não faça isso. Então é uma estrutura muito opressora. Sim, é uma coisa que, infelizmente, também foi atualmente, eu acho que tem nem um mês direito, que viralizou um vídeo no TikTok de homens passando maquiagem, uma coisa normal. E aí esse vídeo virou polêmica porque dois homens héteros estavam passando maquiagem. Gente, quem disse que maquiagem é coisa de mulher? Eu queria comentar uma coisa, né? Que eu sou uma pessoa que eu acredito que amor não tenha gênero, né? Por mais que todas as pessoas que me apaixonei na vida foram homens, eu não me apaixono pelo genital deles, sabe? Eu me apaixono pela pessoa.
E eu também sou demissexual, mas não cabe aqui no vídeo, mas quem quiser pesquisar, eu vou até responder. Demissexual é uma pessoa que precisa ter um contato mais um contato, uma conexão com a pessoa para ter relações e até beijar na boca. Eu sou uma pessoa que me encaixo na demissexualidade e acredito que amor não tenha gênero. Mas não significa que eu seja bissexual ou pansexual e essas coisas. Mas a gente vive também numa sociedade que as pessoas elas acabam achando que a paixão tem a ver com os genitais das pessoas, e não é isso, gente. Sabe, muitos homens, né, infelizmente, faz alguns comentários que eu fico muito chateada, porque como eu sou mulher, eu fico me sentindo como se fosse um objeto, porque muitos homens ficam fazendo: "Ai, é porque a fulana de tem um corpão para poder ter relações". E a essência da mulher, cadê, sabe? A mulher só é enxergada como para ter relações e não a essência dela. Essa questão da objetificação, né? E a objetificação dos corpos, ela é uma questão complexa, muito complexa, né? Infelizmente. Atravessa muito essa questão dos padrões de beleza, da visão das pessoas pelos seus corpos, né? A gente até trazendo para dentro do espiritismo, é uma visão muito materialista, né? Porque ela vê as pessoas pelos seus corpos, mas e pelos espíritos. É que o que é aquele. Eu quero aquele corpo, mas é aquele espírito que está ali, gente, você vai se relacionar com a pessoa, você está se relacionando com aquele espírito também. Mesmo que seja uma coisa super rápida, assim, só essa noite e tal. É uma troca de energias, é uma troca de vibrações, de emanações, que também entra no espiritual. Então é uma reflexão interessante, né? A gente olha tanto para o corpo, mas a gente está se relacionando com aquele espírito também. O meu lado da demissexualidade tem a ver com isso, mas não vou entrar em detalhes. E dentro disso tudo, a gente entende que a gente não pode negar, né? A gente até falou um pouco sobre isso mais cedo, a gente não pode negar as diferenças entre gêneros. Existem diferenças, a gente falou mais sobre essa questão de existir diferenças na forma como a gente experiencia o mundo, na forma como a gente vê o mundo. E isso é positivo, isso é extremamente positivo, porque essa diferença entre as diversas expressões de experiências humanas é natural do processo encarnatório. A cada encarnação, a gente vai entrando em configurações de gênero diferentes, próprias para cada um daqueles aprendizados. E essa diversidade é o que constrói a nosso avanço enquanto espíritos. Não somente o nosso avanço individual do quanto espírito, mas também a nossa estrutura enquanto sociedade. Não é diversidade aquela palavra, aquela buzzword bonitinha de ai, nossa, o colorido que é importante, tá, gente? Mas entrando como se fosse o que as pessoas que combatem, né, que tentam criticar essa iniciativa da diversidade, falam isso, né? Que a diversidade só por diversidade não é. Porque quando você insere diversidade, a gente fala de diversidade em todos os seus aspectos, incluindo as questões de gênero, você insere experiências diferentes, você insere histórias diferentes. Eu sou muito viciada no TikTok, gente, me perdoem. Mas também vi um vídeo absurdo, né, de um cara que estava revoltado, porque ele foi estacionar o carro dele no shopping e tinha aquele sinal das pessoas do aspecto autista, né? Uhum. Que também é colorido. E ele achava que era para as pessoas trans, cara. Não tem nada a ver, sabe? As pessoas confundem o que é essa questão que você falou, sabe? Não é porque tem um negócio colorido significa que é LGBTQIA+, né, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente olhando as redes sociais, a gente vê coisas que eu custo acreditar que aquilo não foi combinado. Mas infelizmente eu também sei que não foi, porque o nível de ignorância das pessoas e da falta de empatia, de querer conhecer mais sobre questões que não estão dentro da nossa perspectiva é assustador, sabe? Falando dessas características, a gente tem uma diversidade enorme de características, mas é importante a gente trazer isso. Essas características não podem ser base para discriminações sociais ou para a construção de estruturas opressoras e tóxicas. Então, Kardec, para onde devemos caminhar? A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, sua escravização marcha de par com a barbaria. O sexo, além disso, só existe na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro, como a gente falou. Não tem nada a ver com... Espírito não tem sexo. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Isso aí é Kardecinho, lá no Livro dos Espíritos 822. A gente trouxe
diversos pontos que Kardec trouxe aqui, e a gente vê 1869, 1800 e lá vai trem. Kardec estava trazendo esse tipo de reflexão dentro da sociedade, a construção de uma sociedade em que a gente enxerga que os espíritos reencarnam em corpos e que não existe necessariamente uma superioridade ou inferioridade nesses corpos que eles reencarnam. Sim, e como eu te falei, eu vou falar isso de novo, gente, não tem nada a ver com sexualidade, sabe? Exatamente. Então agora a gente chega nessa última questão do quão importante não a da igualdade, mas da equidade entre gêneros. Com tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente vem construindo até agora, e com essas bases da codificação que a gente trouxe, né? A construção dessa sociedade, da sociedade que a gente está hoje, ela precisa levar em consideração essa questão da equidade. Eu adoro essa imagenzinha que ela exemplifica o conceito de equidade. Uhum. Falar de igualdade é o que traz aqui, né? A gente está colocando todo mundo no mesmo patamar. Mas a gente tem uma diversidade tão grande nas configurações humanas, nas configurações de história, e principalmente nas construções sociais, que não dá para a gente colocar todo mundo no mesmo patamar. O conceito de equidade ele vem justamente trazer esse contraponto. Algumas pessoas vão precisar, como está mostrando aqui, vão precisar de um degrau um pouquinho maior. Algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de ajuda, vão precisar de um pouco mais de subsídios, vão precisar de condições diferentes. Mas o objetivo não é a gente causar o benefício de alguém em detrimento de outro. No caso aqui da igualdade de gênero, da equidade de gênero, não é a gente colocar um determinado gênero, uma determinada identidade de gênero sobre vantagem sobre as outras. É a gente dar a necessidade, dar o apoio necessário que aquela pessoa precisa para que ela esteja em posição de equidade, para que ela possa alcançar os mesmos objetivos, alcançar as mesmas estrelinhas. Sim, eu vou dar um exemplo bobinho aqui. Eu e o Raoni, a gente trabalha em ramos diferentes. Eu trabalho no ramo do teatro. Não significa que eu vou ganhar mais que a Raoni porque eu sou feminista e eu sou mulher. Não é isso, são trabalhos diferentes. Meu salário vai ser diferente dele, porque são. Tá vendo a equidade? É porque o meu trabalho é diferente do dele. Então, vamos receber direitos iguais, mas salários diferentes. Não significa que eu tenho que ser maior que ele tem que ser maior que eu. E a gente, enquanto espiritismo, dentro dessa perspectiva, eu falo enquanto espiritismo, eu falo enquanto movimento espírita. A gente tem que pensar como é que a gente está construindo isso. O movimento espírita é um movimento sociocultural, religioso e filosófico que é construído pelas pessoas que estudam e vivenciam o espiritismo, nós. E é importante que a gente se mobilize com relação a isso, que a gente pense, tenha consciência da importância que a gente tem que ter nesse processo. A sociedade não se faz, não é uma coisa separada do espiritismo, não é uma coisa separada do movimento espírita. Vivenciar o espiritismo não é a gente ir todo domingo lá tomar passe, tomar água frutificada na casa espírita, fazer evangelho no lar e assim vai. É a gente aplicar os conhecimentos que a gente tem na construção de uma sociedade, dia após dia, dentro da casa espírita, fora da casa espírita. É uma responsabilidade que a gente tem, enquanto pessoas que têm acesso a esse conhecimento, de que o espírito não tem sexo, de que as pessoas reencarnam em corpos para ter experiências e que merecem, precisam receber esse tratamento equitário. Não sei se a palavra equitária está certa, mas vai equitário mesmo. E uma coisa que também tem a ver com o espiritismo, as pessoas também confundem muito, dentro do espiritismo mesmo, que é a caridade. As pessoas acham que ser caridoso é você fazer doações de dinheiro, essas coisas, mas sabia que é caridade? Você entender, respeitar as pessoas trans, respeitar as pessoas da LGBTQIA+, respeitar as pessoas pretas, isso é caridade também. E eu acho que é importante a gente fechar aqui, já que a gente começou com Kardequinho, a gente fecha com Kardequinho. Eu acho que essa frase, assim, eu acho, não é uma frase de fato tirada de Kardec, mas eu acho que é uma frase que Kardec falaria se ele existisse hoje em dia. Que é isso. Então, está na hora do movimento espírita agir ativamente na transformação da sociedade pela construção de um mundo onde a equidade é norma. Não acho? Eu acho que Kardec falaria muito isso hoje em dia. Até o próprio Chico também, porque Chico ele era muito para frente, sabe? Ele já tinha até entrevistas que ele estava falando sobre a questão da homossexualidade, sabe? Porque as pessoas colocavam o ismo, e o ismo é questão de doença, e não tem nada de doença aí. Eu achava incrível. Quer dizer, continuo achando. Então, minha gente, com essa fala do Kardequinho, eu queria que a gente terminasse nesse tom de reflexão. Quando a gente fala sobre uma questão tão complexa,
que é a equidade de gênero, que é a desigualdade de gênero hoje em dia, todas essas questões que a gente falou aqui, a gente não traz necessariamente respostas, porque a gente ainda não tem essas respostas enquanto sociedade. Então a gente não vai ter elas enquanto movimento espírita. A gente tem que trabalhar na construção dessas respostas junto com as questões sociais. Exatamente. Como eu falei para vocês, eu vou repetir. A caridade também é você respeitar, você estudar sobre isso. É importante você sair após desse vídeo, você ler um pouquinho sobre o que é, porque por mais que a gente tenha falado, também não foi o suficiente, porque tem muitas coisas, o buraco é mais embaixo, sabe? E porque não ia caber aqui, senão com o jeito que o Raoni a gente lida, a gente fica 3 horas conversando sobre isso, mas não pode. Então vamos ler um pouquinho, vamos ser mais caridosos, ser mais respeitoso com essas pessoas, porque isso também é caridade. E é isso. Muito obrigado a vocês que ficaram até aqui. Deixem um like nesse vídeo, sigam o canal do Caravana Show. Vamos continuar entendendo sobre essas questões, continuar conversando sobre essas questões. Comentem também nos vídeos, nos próximos vídeos. Todo domingo sai vídeo aqui do Caravana Show também. E vamos continuar estudando juntos sobre o Espiritismo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.